Meus caros, nessa videoaula nós veremos sobre representação de furos de centro. Mas antes, vamos ver o que danado o Ananias está fazendo aqui para a gente entender o que danado é um furo de centro. O torno pode fazer um furo simples como esse. E para que fazer um furo assim numa peça? Olha, esse furo é o chamado furo de centro. Ele é usado para trabalhar com peças que precisam ser presas entre duas pontas ou entre placa e ponta. Ele também é um tipo de preparação para a gente fazer outro furo usando broca comum. Ou seja, o que o Ananias fez? Ele fez um pequeno furo que ele chamou de furo de centro, que é o objetivo da nossa aula, e ele disse que ele serve tanto para a gente prender um determinado eixo numa contraponta, ou para a gente fazer um pré-furo aqui para outra broca vir e alargar o furo. Então a ideia é o seguinte: imagine que você tem um eixo longo e esse eixo longo vai ter uma ferramenta ali no torno, fazendo uma força radial nele. Então se ele estiver preso só em uma das pontas, o que vai acontecer? É possível que a ferramenta de trabalho, ferramenta de corte, ela acabe gerando a distorção no nosso eixo. Então, para deixar ele balanceado, a gente faz um furo de centro e utiliza a contraponta para poder não ter esse problema. Vamos ver agora qual o processo necessário para fazer um furo de centro numa determinada peça. Vocês estão vendo? O Polarini está preparando uma peça para fazer broqueamento. Então nós vamos aproveitar para acompanhar, tá? Ok. Bom, essa peça já foi faceada, mas antes de fazer o broqueamento propriamente dito, ele precisa fazer um furo de centro. A primeira coisa a fazer é fixar a broca de centro no mandril. Depois ele aproxima a broca da peça. Aí já dá para fixar o cabeçote na posição correta. Olha aí. Isso é fundamental. Ajustar a velocidade de rotação do torno antes de começar a trabalhar. E agora, finalmente, ele vai fazer o furo de centro. Reparem que ele aciona o volante do cabeçote bem suave e uniformemente, para fazer a broca penetrar no material da peça. E durante toda a operação, não dá para ficar sem o fluido de corte, né, Silvão? É isso aí, Caio. O fluido de corte é fundamental para evitar o atrito excessivo entre a peça e a ferramenta, o que poderia comprometer o trabalho. Viram aí, pessoal? Esse é todo o processo necessário para fazer um furo de centro. Quanto à representação desses furos, ela é regida pela norma NBR 12288, certo? De 1992. Então ela está lá no pacote de materiais referentes a normas, vocês podem consultar ela. Mas ela é simples, basicamente a gente tem três situações para a representação de furos de centro. Então, primeiro seria o requisito de que o furo de centro ele é necessário na peça acabada, então ele tem que ficar lá na peça acabada. A gente teria essa representação aqui, certo? Depois, o furo de centro pode permanecer na peça acabada. Se ele pode permanecer na peça acabada, a gente não precisa necessariamente representar nada, não utilizar nenhum símbolo para ele, certo? E no terceiro caso, não pode haver furo de centro na peça acabada. Nesse caso, a gente utilizaria esse símbolo aqui com um tracinho e essa setinha, tá bom? Isso aqui é justamente para que a gente tenha que eliminar depois na peça o furo de centro, certo? E quais são as formas básicas para esses furos, A gente tem a forma A, que é feita com essa ferramenta aqui, onde a gente vai ter uma espécie de furo escareado com um ângulo de 60 graus, tá bom? A gente também tem a fórmula B, onde a gente vai ter dois chanfros, um mais interno, que continua sendo a 60 graus, e um mais externo aqui a 120 graus, certo? E a gente tem a forma R, que é com essa ferramenta aqui, onde a gente vai criar, onde antes era um chanfro, a gente vai criar um raio, certo? Então o escareamento com raio do furo de centro é mais robusto que o escareamento típico a 60 graus. O raio atua como um chanfro protetor de entrada do furo, prevenindo quebras e facilitando o posicionamento das peças em tornos com carregamento automático. Então, o fato de a gente ter um raio aqui vai facilitar na hora de a gente vir com a contraponta aqui
e fazer um certo alinhamento mais preciso, tá bom? Agora vamos entender como é que é a representação dessas formas de maneira convencionada pelas normas, certo? Então, basicamente, a gente vai utilizar aqui uma designação só para cada uma delas. A designação aqui, onde o furo ele é necessário na peça. Então, aqui para o tipo R, certo? A gente vai ter que designar aqui a nossa norma, NBR 12288, um traço, o tipo da forma do furo de centro, e a gente vai ter aqui os diâmetros principais, uma barra e o outro diâmetro principal. No caso do furo R aqui, a gente tem como diâmetros principais o menor, que é o D, esse diâmetro aqui do primeiro furo, né? E o diâmetro externo, certo? O diâmetro maior, que é na ponta aqui do escareamento, beleza? Que é 6,7. Então, a gente teria o R, o 3,15 e barra 6,7. Para a forma A, a gente também manteria aqui o nome da norma, traço, a letra A, o raio, o diâmetro interno, que no caso é de 4, e barra 8,5, que é o diâmetro aqui externo, certo? Do furo escareado, diâmetro 2 aqui. E para o B, a gente também manteria B, os dois diâmetros, que no caso seriam esse daqui e o diâmetro D3, que o D3, ó, ele vai das pontas, é sempre o diâmetro maior, é sempre o diâmetro menor barra o diâmetro maior, tá bom? E na norma, no finalzinho lá, ela tem como anexo algumas dimensões preferenciais de furos de centro. Então, para cada diâmetro de um determinado eixo, você vai ter uma indicação para cada tipo de furo de centro do valor nominal dos diâmetros e de outras cotas específicas, características de cada um dos furos, tá bom? Então, essa lista continua, vocês podem consultar ela no norma. É isso aí, a gente fica por aqui, até mais.